Vamos lá, gente, vamos falar do Galípolo rapidinho. Galípolo, o nosso querido apaziguador. Eu tô achando essa blusa meio caidinha neste programa. Acho que eu devia comprar uma blusa nova. Quem quiser me mandar uma blusa de presente, tá aí. Basta mandar aqui, Faria Lima, 1234, salas... Quais são as salas aqui, Jota? Manda aqui para nossa produção. Quarto andar, isso. Coloca lá, o antagonista que chega. Custa tentar, né, gente? O golpe tá aí, cai quem quer. Vamos lá, todo mundo quer baixar os juros, disse o nosso querido Galípolo sobre a Selic, falando lá com jornalistas nesta terça-feira. Ele disse o seguinte, ó, eu acho que todo mundo quer abaixar os juros. Eu tenho convicção, eu acho que foi baixar os juros, tá? Abaixar, eu acho que não é exatamente a palavra correta. Eu tenho convicção de que toda a diretoria do Banco Central não tem nenhum tipo de satisfação, nem profissional, nem pessoal, de ter um juro mais alto. Tenho absoluta convicção disso. E aí, ponto para o nosso querido Galípolo. Tá aí, 1-0 Galípolo. Galípolo, então, falando algo que faz muito sentido. Ninguém tem prazer em deixar o juro alto, gente. Isso é uma ficção da cabeça, parafusos não tão apertados do nosso querido presidente. E o Galípolo disse que vai construir um consenso. E aí, gente, aí a gente tem que ser crítico. Os meus amigos, meus coleguinhas jornalistas deixaram essa passar. Ele diz o seguinte, ó, tenho uma boa relação com o Roberto Campos e com toda a diretoria, a conversa sempre foi educada e cordial, eu não tenho dúvida disso, porque verdadeiramente o Gabriel Galípolo é um lorde, né? Parece um príncipe encantado mesmo. É aquele genro que toda sogra quer, sabe? Aquela coisa assim, olha, Gabriel Galípolo, casa com a minha filha, né? E aí, perguntado se ia ser presidente, ele disse, estou à disposição do presidente para jogar na posição que for melhor. Teve gente aí no Twitter, nosso querido Alexandre Schwartzman, disse que ele até imagina qual é a posição, mas que não fala no grupo de família do WhatsApp. Mas o Galípolo, quando ele fala esse negócio de que tem que ter um alinhamento aqui, ele fala, ó, sou afinado com o governo, tá certo, o governo vai indicar quem ele acha que faz sentido. Não tem nada de errado com isso. Essa é a lei. Me parece que as críticas estão associadas à ideia de que o ministro Fernando Haddad e o presidente Lula estão indicando alguém afinado com o governo, mas seria muito estranho se fosse diferente, se indicasse alguém desalinhado 2-0 para o nosso querido Galípolo. Olha aí quem diria, hein? É óbvio que existe uma grande afinidade de pensamento com o ministro Fernando Haddad e a intenção é conseguir facilitar esse diálogo e essa convergência das duas políticas. Agora sim, a gente tem que ser um pouquinho mais crítico quando o Galípolo fala esse negócio de construir um sentido único para a política econômica. E aí, política econômica, considerando-se aí essas duas vertentes, política fiscal e política monetária. Política monetária é aquela que a gente mexe nos juros, depósito compulsório, a gente mexe aqui na moeda. E o fiscal, a gente mexe com impostos, benefícios, esse tipo de coisa, tá bom? Tributos. E o que o Galípolo está falando? Olha, a gente precisa, e ele está certo, para a política econômica ser mais efetiva, a gente precisa que essas duas coisas caminhem juntos. A pergunta que os meus queridos colegas poderiam ter feito ao nosso querido Galípolo é o seguinte, o senhor tem dito muito esse negócio de que as duas coisas têm que andar para o mesmo lado. Então, vamos lá. Vamos pensar o seguinte, a política monetária, a gente sabe que é restritiva, certo? A gente sabe disso. Por quê? Porque o juro está alto. E é isso que eu estou colocando aqui para vocês verem a inflação na Turquia, tá? Que é onde tem essa região chamada Galípoli. Coincidências do mundo, mensagens do além, né? Do universo para nós. Lá em Galípoli, a inflação agora está em 43%, certo? Estranhamente, ela começou a cair próximo à eleição, mas tudo bem, não vou desconfiar dos números, deve ser isso mesmo, mas é óbvio que tem aí um efeito base, como a gente falou da inflação brasileira também tem efeito base, vocês veem que aqui atrás, ó, ela estava em 54, foi até 85. O que aconteceu aqui, ó? Como é aqui? Deixa eu só lembrar. Aqui, ó. A taxa de Ripple de uma semana, que é a taxa de juros lá na Turquia. Olha que beleza, Galípolo. Lá em setembro, em agosto, ó, era 19%.
Isso aqui, rapaz, lá na Turquia, eu vou voltar ao Galípolo, segura aí que a gente vai falar daquele negócio da política monetária e política fiscal. Política monetária restritiva no Brasil, certo? O que é? Juro alto para tentar controlar a inflação. Essa é a ideia. E a política fiscal brasileira? Expansionista, né? Entregando mais dinheiro, benefícios fiscais, ou contracionista, aumentando impostos, diminuindo um pouco o aquecimento. E aí essas duas coisas ao mesmo tempo diminuem o aquecimento econômico. Agora eu vou pegar vocês ficam reclamando aí que vai aumentar os impostos, mas será que deveria aumentar ou não? Mas lá na Turquia, o nosso querido Erdogan, depois de trocar o presidente do Banco Central por diversas vezes, conseguiu alguém que topasse tirar esse juro aqui de 19 lá em agosto e levasse para 14 em dezembro, certo? Lá em agosto, a inflação na Turquia era 19 e em dezembro, quando ele passou foi diminuindo, já estava em 36. Ele resolveu dobrar a aposta e levou a taxa de juros para 9, e a inflação chegou a 84%. Vejam vocês agora como as coisas não são tão fáceis como a gente imagina. O que defende o nosso querido Galípolo? Defende exatamente isso. Pelo menos era isso que ele defendia até alguns meses atrás, beleza? Ele defende isso, que a gente baixe os juros, porque são os juros altos que causam inflação, certo? Lá na Turquia você teve essa paulada na inflação aqui para 84 e agora ela está em módicos 30% ao ano, certo? Não é um problema sério. 43, na verdade. Por que está aqui, não? 43 era em... está do outro lado. 43% de inflação na Turquia. Chegou aqui, ó, a 85, tá bom? Está em 43. E aí você pensa assim, nossa, mas então é um bom negócio. Você baixa o juro e a inflação vem junto, depois de um tempo. Primeiro dá uma porrada para cima, quebra um monte de gente, dá um problema. Ah, mas isso é bom de qualquer maneira, porque isso vai incentivar emprego, o crescimento da indústria, etc e tal, certo? Vamos aqui, ó. Casualmente hoje saiu o número de desemprego lá na Turquia, ó, 10%. Maior que o do Brasil, apesar de todos os problemas que a gente está tendo. A inflação não dá nem para comparar, né? A gente está em 5, menos de 5, e eles estão com 40 e tantos. O juro nosso é 13, o deles é 9. Muito bem. Então, isso impulsionaria a economia, certo? A produção industrial está caindo ano contra ano, 0,1, depois de cair 8,2 em fevereiro. E agora, no mês contra mês, subiu 5,5, porque tinha caído 6 no mês anterior. Bom, como o Galípolo vai lidar com isso, a gente não sabe. A pergunta que eu estava falando aqui, os nossos queridos coleguinhas deveriam ter feito a ele é o seguinte: muito bem, senhor Galípolo. Lá em Galípoli, eles tentaram essas coisas que o senhor anda falando por aí, escrevendo, certo? E não parece que deu certo ainda. Talvez seja uma questão de tempo, né? Deu uma melhorada ali. Então, a nossa pergunta é: como é que a gente faz com que a política econômica, as políticas fiscal e monetária caminhem para o mesmo lado? O senhor acha que a gente, na política fiscal, né, distribuição de benefícios, etc e tal, a gente dá uma travada, e aí mantém a monetária travada e controla a inflação desse jeito? Ou o senhor acha que a gente dá vários benefícios, está tudo bem, gasta doidado, etc e tal, e põe os juros lá embaixo, que é para incentivar consumo, e mesmo assim controla a inflação? O senhor acha que isso vai controlar a inflação, certo? É isso? É só isso. Essa é a pergunta. O que o mercado está vendo? Já falei sobre isso aqui. O que o mercado está vendo? Pode colocar aí, meu querido. Aqui, ó. Hoje, taxas caindo. Olha aí. Mercado precificando queda nos juros. Por quê? Hoje tem mais a ver com os Estados Unidos, é verdade. Mas, de qualquer maneira, tem a ver com o que está acontecendo aqui também. Certo? O que é esperado?
Se o Galípoli entrar lá, o Galípoli não, Galípolo é essa região na Turquia, olha aí, você vê como são as coisas. Se o Galípolo entrar lá e convencer o pessoal a votar pela redução da taxa de juros, então você vai ter uma taxa de juros menor aqui no comecinho da curva e maior lá na frente, se, somente se, os agentes econômicos acreditarem que isso vai causar uma inflação lá no futuro. Certo? Lembre-se, uma expectativa não quer dizer que vai acontecer. Pode ser que não aconteça. Não entre nessa conversa de inflação de demanda, inflação de custo, é besteira. Os Estados Unidos ficou nisso, mó tempão, o Powell falando isso, e está lá, com a inflação que não consegue controlar. E não era. Porque, no fim das contas, mesmo que você tenha inflação de custos, ela passa para a demanda. Mas isso é uma outra discussão. O ponto aqui é esse. Então, você vai baixar um pouquinho a taxa de juro curta e subir a taxa de juro longa. Por enquanto, caindo tudo, bom sinal. Sinal que a gente acha que tudo vai ficar controlado. É isso que o mercado financeiro está indicando neste exato momento, tá bom? Tem um otimismo, sim, tá? Não acho que é pelo Galípolo, porque nos últimos 2 dias as taxas estavam subindo. Então pode ser um pouco mais de efeito Estados Unidos hoje, tá bom? Por quê? Porque quanto custa o dólar? Quanto custa o real? A taxa de juros aqui, se o dólar não vai subir muito lá, se a taxa de juros lá não vai subir muito, a gente também aqui pode baixar nossas horas, né? Porque está nesse custo de oportunidade aí. Muito bem. Então, essa é a pergunta que a gente tem que saber do Galípolo. É isso que o pessoal está esperando. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa do Galípolo aí? Ou já podemos encerrar o nosso querido Galípolo? Ah, sim, só lembrando, o Senado vai sabatinar aí o Galípolo e o Aquino. O Aquino é o que vai para a diretoria de fiscalização, provavelmente. Aparentemente, o primeiro diretor negro do Banco Central. E funcionário de carreira, auditor, etc. e tal. Deve passar sem maiores problemas. E o Gabriel Galípolo, eu espero que alguém lá no Senado faça essa pergunta para ele e que ele responda o que ele acha. Afinal de contas, ele é secretário executivo da Fazenda. Ele tem acesso a esses estudos, ele tem os modelos dele lá. Ele acha que o juro tinha que ser cortado, deveria ter sido cortado antes? Ele tem a obrigação de falar. E mais, atenção, senadores, os senhores têm a obrigação de perguntar. Será que o Cid Gomes, né, nosso excelentíssimo senador cearense Cid Gomes, vai dar aquela aula de juros para o nosso querido Gabriel Galípolo? Eu acho que é a hora, né? A sabatina deve ser feita com perguntas que fazem sentido, e não o senhor é Lula ou o senhor é Bolsonaro. Pelo amor de Deus, gente. Vamos sair da quinta série. Esse país não vai para frente enquanto a gente insistir em ficar na quinta série. Muito bem. O presidente da CAI, a gente até falou isso ontem aqui, depois foi uma nota lá pro nosso site. O presidente da CAI falou que vai ter uma avaliação cuidadosa dos indicados do Lula para o BC. Ele estava aguardando ainda a confirmação, né? Ninguém mandou nada oficial para eles, mas fala aí, iremos sabatinar avaliando cuidadosamente o compromisso dos indicados com as atribuições legais do Banco Central, com a melhor política monetária e, portanto, com o desenvolvimento sustentável da economia do país. Lembrem-se, o Galípolo pode estar certo. Se ele continuar defendendo isso que ele defendia, vamos supor que ele esteja correto, né? Então, beleza, a gente coloca ele lá e fala, olha, o Galípolo é o cara que está certo, então vamos seguir. Ponto é, nós, como população, queremos correr esse risco? É isso, essa é a discussão. Não é porque ele é Lula, Bolsonaro, Trump, Biden, sei lá, Snoop Dogg, Pipoquinha, qualquer coisa, não me interessa isso. Me interessa o que ele defende e se nós estamos a fim de correr o risco de tentar o que ele defende. É simples. Então, vamos entender o que ele defende e vamos entender se queremos ou não correr esse risco. Essa é a discussão adulta que a gente deveria travar lá no Senado. Muito bem.